Os antigos moradores de Piedade sussurravam sobre isso há gerações. Era um segredo sombrio, um mistério que pairava sobre a vila como uma sombra constante. Uma história contada ao redor de fogueiras crepitantes, onde o calor do fogo contrastava com o frio na espinha que a narrativa provocava. Vozes baixas, olhos arregalados de medo. A história do lobisomem. Cada palavra sussurrada parecia trazer a lenda à vida, fazendo o coração bater mais rápido. Era uma lenda tão antiga quanto a própria cidade, passada de pais para filhos, de avós para netos, mantendo viva a chama do medo e da precaução. Um lembrete arrepiante da escuridão que se escondia sob a superfície. A floresta, com suas sombras profundas e sons misteriosos, era o cenário perfeito para tais histórias. A lenda falava de uma entidade malévola, no coração da mata, uma criatura que espreitava nas sombras, esperando o momento certo para atacar, que atacava os gananciosos e desesperados. Aqueles que se aventuravam na floresta à noite, movidos pela ganância ou pelo desespero, raramente voltavam. Aqueles tolos o suficiente para se aventurarem em seus domínios na noite de lua cheia, corriam um destino mais assustador do que a própria morte, a transformação. Tornar-se o próprio monstro que temiam, tornar-se o lobisomem. A maldição era passada de vítima a vítima, perpetuando o ciclo de terror e mistério. João, um jovem inquieto atormentado por uma série de infortúnios, zombava das histórias. Ele era um cético, alguém que não acreditava em superstições ou lendas antigas. Ele as via como nada mais do que contos de velhas, tentativas de assustar os jovens e inocentes. Para ele, essas histórias eram apenas uma forma de manter as tradições vivas, sem qualquer verdade por trás delas. Mas o desespero pode levar até o homem mais racional a tomar medidas desesperadas. Quando sua sorte parecia nunca mudar, João começou a questionar suas próprias crenças. Movido pelo desejo de uma vida melhor, João se aventurou na mata em uma noite sem lua. Ele esperava encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse mudar seu destino. A floresta estava viva com sons, cada farfalhar de folhas, cada galho quebrado, alimentando seu crescente desconforto. O vento sussurrava segredos antigos, e João sentia um arrepio na espinha. Cada vez mais fundo ele caminhava, até chegar a uma clareira banhada por uma luz estranha. A luz parecia pulsar, como se tivesse vida própria, atraindo João para mais perto. Lá, em meio aos galhos retorcidos de uma árvore velha e nodosa, ele viu algo que nunca poderia ter imaginado. A árvore parecia ter uma presença, uma aura que o deixava hipnotizado. Uma figura envolta em sombras, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. A presença da figura era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante, como se estivesse esperando por ele. A entidade lhe ofereceu um acordo, poder inimaginável, em troca de sua alma. João hesitou, mas o desejo de mudar sua vida era forte demais. Ele aceitou, selando seu destino com um pacto sombrio. João, cego pelo desespero, concordou prontamente. Ele não hesitou, não questionou. Ele só queria que sua vida mudasse. E mudou. Na lua cheia seguinte, João sentiu uma dor lancinante, uma sensação de dilaceramento, de rasgo. Ossos se quebravam e se reformavam. A pele brotava pelos grossos e um uivo primal escapou de seus lábios. Ele não era mais João. Ele era o lobisomem, uma criatura de instinto e fúria. O monstro das histórias era real, e ele era o monstro. A outrora pacata cidade de Piedade acordou com um grito de gelar o sangue. O medo, primal e cru, espalhou-se pelas ruas de paralelepípedos como um rastilho de pólvora. O gado jazia morto, seus corpos mutilados e irreconhecíveis. Os moradores, sussurrando em tons abafados, sabiam com o que estavam lidando. O lobisomem havia retornado.
Um silêncio pesado caiu sobre Piedade. Um silêncio quebrado apenas pelo bater dos seus próprios corações. As portas foram trancadas, as janelas fechadas e orações foram sussurradas. Os moradores estavam presos em um pesadelo. Sua existência outrora pacífica destruída pelo retorno da besta. Determinados a acabar com o reino de terror, os homens mais corajosos de Piedade se reuniram. Armados com forcados, machados e coragem alimentada pelo desespero, eles se aventuraram na floresta. Eles rastrearam a besta, seguindo seu rastro de carnificina, seus corações batendo em uníssono com os uivos distantes do lobisomem. A caçada foi longa e árdua. A floresta, seu playground familiar, era agora um labirinto ameaçador. Cada galho quebrado, cada farfalhar de folhas, enviava arrepios por suas espinhas. Eles estavam caçando um monstro, mas o monstro também estava caçando eles. Mas o lobisomem era evasivo, um fantasma que desaparecia com os primeiros raios de sol. Cada lua cheia trazia uma nova onda de terror, cada ataque mais ousado que o anterior. Os moradores estavam presos em um ciclo aterrorizante, suas vidas ditadas pelas fases da lua. O medo tornou-se um companheiro constante. As crianças pararam de brincar nas ruas, suas risadas substituídas por um silêncio inquietante. A cidade, antes vibrante de vida, era agora uma sombra do que havia sido, envolta em medo e desespero. Um dia, um viajante experiente chegou a Piedade. Ele tinha ouvido as histórias e afirmava saber o segredo para quebrar a maldição. Ele falou de uma bala de prata, abençoada sob a luz da lua cheia, a única arma capaz de matar o lobisomem. A esperança, frágil mas persistente, brilhou nos corações dos moradores. Eles reuniram toda a prata que puderam encontrar, derretendo heranças de família, sacrificando lembranças preciosas por uma chance de quebrar a maldição. Na lua cheia seguinte, eles ficaram à espreita, esperando o momento certo para agir. O medo estava presente em cada olhar, mas a determinação era ainda mais forte. Suas balas de prata improvisadas, brilhando sob a luz sinistra, eram a única esperança contra a criatura que aterrorizava a vila. O lobisomem, sentindo sua determinação, atacou com uma fúria incontrolável. Uma batalha feroz se seguiu, com gritos e rugidos ecoando pela noite. Uma luta desesperada entre o homem e a besta. Cada movimento carregado de desespero e coragem. Os aldeões sabiam que não podiam falhar. O ar estalou de tensão. O silêncio da noite quebrado apenas pelos sons da batalha. Cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio pontuado pelo clangor de metal contra carne, enquanto as armas dos aldeões encontravam seu alvo. A resistência do lobisomem era impressionante, e pelos rosnados furiosos da besta, que lutava com todas as suas forças. A fúria do lobisomem parecia não ter fim. Quando a besta estava prestes a fazer outra vítima, um tiro ecoou pela noite, trazendo um momento de esperança. A bala de prata encontrou seu alvo, voando com precisão mortal. O impacto foi imediato e devastador. Perfurando o coração do lobisomem, a bala trouxe um fim à sua fúria. O monstro finalmente estava derrotado. A besta soltou um rugido ensurdecedor, um som que misturava dor e desespero. Era o fim de seu reinado de terror. Uma mistura de dor e fúria estava estampada em seu rosto, enquanto a vida lentamente deixava seu corpo. Antes de desabar no chão, o lobisomem olhou uma última vez para seus adversários, reconhecendo sua derrota. A vila estava finalmente livre. O lobisomem estava morto. O silêncio desceu sobre a floresta, pesado e completo. A maldição foi quebrada, mas a um custo alto. A cidade de Piedade, para sempre marcada pelo encontro, lentamente começou a se curar. Mas a lenda do lobisomem continuou viva, sussurrada ao redor de fogueiras,
uma história de advertência sobre desespero, acordos e a besta que se escondia dentro e fora de todos eles. Um lembrete de que algumas linhas não devem ser cruzadas e alguns acordos são melhores não serem feitos, pois a